trem bêbado. As luzes da estação piscavam intermitentemente, como se flertassem com a decadência do lugar. Tijolos antigos, musgo infiltrado nas rachaduras, uma arquitetura que outrora sustentava sonhos agora sustentava apenas o peso de existências partidas. E lá vinha ele, o trem bêbado, arquejante, gritando em ecos metálicos pela escuridão. Seus trilhos, tortos como uma estrada maldita, pareciam repletos de histórias que ninguém ousava contar. Não era um trem qualquer. Ele era entidade viva de ferro e aço, com rugas de ferrugem e um hálito de fumaça azeda que expulsava com apitos graves e abafados. Era mais do que transporte. Era confissão, sentença, lamento. No bojo dos vagões, seres humanos comprimidos. Não passageiros, mas prisioneiros voluntários. Carregavam malas, sonhos amassados, olhos fundos e palavras sufocadas. Não havia conversa entre eles, pois o trem exigia silêncio. Ele sabia seus segredos. Conhecia suas falhas e desesperos. Ele mesmo era um reflexo disso, uma sombra bêbada de tempos melhores, balançando sob pontes que pareciam prestes a desmoronar. Um trem que vomita histórias. Na terceira curva da viagem, o trem soltou um apito longo, quase humano, como se protestasse contra o peso que arrastava. Dentro do vagão principal, sentou-se um homem com olhos perdidos, o casaco encardido e um caderno de capa mole equilibrado nas pernas. Chamava-se Vicente, mas ninguém o chamava por nome algum. Para os outros, era apenas mais uma sombra no fundo de um corredor. Vicente não viajava para chegar. Viajava para escapar. Cada estação era um borrão irrelevante. Ele rabiscava freneticamente no caderno. Aço moído, almas esmagadas e um apito que grita mais alto que minha coragem. É isso. Sou apenas parte do que o trem engole e o que ele vai vomitar depois. Na próxima curva, o trem chacoalhou violentamente, fazendo o caderno escorregar das mãos de Vicente. Ele praguejou, mas calou-se ao perceber que a mulher sentada à sua frente o encarava. Ela tinha cabelos cinzentos amarrados em um coque que parecia rígido como os trilhos do trem, e olhos que brilhavam com algo entre desprezo e curiosidade. "Está anotando sua sentença, poeta?" perguntou ela, com uma voz que parecia desafiar o ruído do vagão. Vicente hesitou. Não era poeta. Não se achava digno desse título, mas também não se sentia capaz de negar a acusação. "Talvez eu esteja tentando entender o que o trem tenta me dizer." A mulher riu, um som seco e abafado. "O trem não fala. Ele grita. Ele chora. Você acha que é o único a ouvir? Olhe ao redor." Vicente ergueu os olhos e percebeu, pela primeira vez, que cada pessoa no vagão parecia lutar contra o mesmo som. Alguns se agarravam aos assentos, outros olhavam fixamente para o vazio. As crianças, que ele não notara antes, estavam tão imóveis quanto estátuas. "Quem são eles?" Vicente perguntou baixinho. A mulher respondeu sem olhar para ele. "Os restos. Todos nós somos. A máquina que come carne." O trem parou subitamente em uma estação. Uma multidão aguardava na plataforma, mas ninguém parecia ansioso para embarcar. Em vez disso, as pessoas se amontoavam em silêncio, como um rebanho aguardando o inevitável. Quando as portas se abriram, uma cena desconcertante se desenrolou. Os passageiros que desembarcavam não caminhavam como humanos normais. Eles tropeçavam, deslizavam, como se o peso do trem ainda estivesse preso às suas costas. A multidão na plataforma afastou-se deles, como se temesse que o contato pudesse transmitir algum mal. Vicente observava tudo com horror crescente. "Eles parecem mortos." A mulher ao seu lado balançou a cabeça. "Não estão mortos, mas também não estão vivos. Eles são o que o trem não pôde digerir." Vicente olhou para ela, esperando mais respostas, mas a mulher fechou os olhos, encerrando a conversa. O rosto no trilho. Na curva seguinte, o trem desacelerou, como se hesitasse. Vicente sentiu o ar do vagão mudar. Um odor de ferro quente e óleo queimado invadiu suas narinas. Ele olhou pela janela e viu, no chão entre os trilhos, algo que parecia impossível: um rosto.
Era uma figura feminina, esculpida nos próprios trilhos. Os olhos de ferro brilhavam com uma luz inquietante, e os lábios moviam-se, formando palavras que Vicente não podia ouvir. Ele sentiu um calafrio, como se o próprio trem estivesse tentando chamar sua atenção para aquele rosto. "Você a viu?" perguntou a mulher ao seu lado. Vicente mal conseguiu assentir. "Ela é o trem", disse a mulher. "Ou o trem é ela. O que isso significa?" Significa que você está tentando entender algo que foi construído para ser incompreensível. O último apito. Quando o trem finalmente chegou à sua última parada, a plataforma estava deserta. Vicente saiu hesitante, o caderno debaixo do braço. Ele virou-se para olhar o trem uma última vez. Lá estava o rosto novamente, esculpido na locomotiva, observando com olhos que pareciam querer devorar algo além de sua carne. "O que você quer?" Vicente sussurrou, embora soubesse que não haveria resposta. Mas, naquele instante, o trem soltou um último apito, longo e melancólico. Vicente sentiu um arrepio atravessar seu corpo e percebeu que a resposta não estava no que o trem dizia, mas no que ele carregava dentro de si. Era um bêbado condenado a uma existência eterna de consumo e regurgitação, um reflexo perverso das vidas que se entregavam a ele. E Vicente, ainda segurando seu caderno, caminhou em direção à escuridão, com a estranha sensação de que jamais escaparia verdadeiramente daquele trem. Se gostou deste conteúdo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário. Esses pequenos e gratuitos gestos nos ajudam a crescer no YouTube e assim chegarmos a mais pessoas. Muito obrigado!